O governo Lula está entrando num momento, olha, bastante delicado. Por um lado, está exposto em praça pública, demonstrando uma fraqueza inimaginável vinda de alguém com a capacidade política do presidente Lula. Por outro, explodiu um escândalo de corrupção na Previdência Social que, olha, pode ficar muito grande e muito rápido. E fazer colar a peixe de corrupto nesse governo é coisa que acontece num segundo e depois que colou, não vai embora mais. No início do mês, o Palácio do Planalto anunciou que Pedro Lucas, deputado federal do União Brasil do Maranhão, parlamentar jovem no segundo mandato como deputado, seria o novo ministro das Comunicações. Aí passou uma semana, passou uma segunda semana e Lucas disse não, muito obrigado. Prefere seguir como líder do seu partido na Câmara. Essas coisas não têm mistério, sabe? São todas combinadas sempre. Uma vez, um político conhecido, aliás, para lá de conhecido, se esforçou muito para ser ministro do governo Tancredo Neves. Buscou a nomeação por tudo quanto é lado, espalhou pela imprensa. Para que não fosse humilhado, Tancredo chamou ele assim no canto e falou: diz que eu te convidei e que você não aceitou. Aqui foi o contrário. O Palácio do Planalto anunciou que ia ser e o deputado esnobou. Como se faz é simples, tá? Pergunta para o presidente do partido, combina com todo mundo que precisa combinar, inclusive com a pessoa que vai ser convidada. O anúncio é feito quando, olha, já está tudo amarrado. Se um convite é feito em público e o convidado recusa, o governo fica mal. Às vezes a negociação demora semanas, mas o anúncio é feito quando tudo já está resolvido. Pois nada estava combinado. O Gleisi Hoffmann nessa começou muito mal na função. Chegamos ao ponto em que um deputado absolutamente desconhecido, irrelevante, esnoba um ministério importante e o Palácio do Planalto precisa ficar caçando por aí quem queira ocupar a pasta. E enquanto isso parecia o maior problema do governo, a Polícia Federal amanheceu catando Ferraris e Rolls Royces comprados com, tudo indica, a grana de um mega escândalo explodindo na Previdência Social. Não temos ainda noção do tamanho da coisa em dinheiro, mas pode ser na casa dos bilhões de reais. Lula já deu ordens para demitir o presidente do INSS, que ainda não tenha demitido o ministro da Previdência, Carlos Lupe, é um espanto. Lupe, aliás, que já havia sido afastado do governo Dilma justamente por corrupção. Lupe que pôs como um dos seus secretários outra pessoa já previamente envolvida num escândalo grande de corrupção. O Ministério da Previdência é do PDT, mas isso não importa, tá? O Planalto é do PT e corrupção é o ponto fraco petista. Muitos dos militantes de esquerda acham injusto e pode ser mesmo. A direita brasileira tem décadas de escândalos nas costas, de santa não tem absolutamente nada. Mas não adianta. O escândalo do Petrolão foi um monstro de grandes, tem um bando de réu, confesso, e o eleitor tem toda a razão em desconfiar. De novo, para a peste de corrupto pegar nesse governo é rápido e, ó, não tem volta. Lupe precisa ser demitido o quanto antes. Não é que ele necessariamente tenha responsabilidade. Isso é muito cedo para dizer. Mas ele é o chefe, foi sob seus olhos e o problema precisa ser encerrado na raiz. Hesitar e o Planalto está hesitando, vai puxar a bomba para o colo de Lula. Dada a fama que o PT já tem, isso acontece num piscar de olhos e quando acontecer não tem volta. Estou me repetindo, né? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você assina um jornal? Assina algum site? Alguma newsletter? Assina. Não precisa ser o Meio, tá? Eu vou adorar sua Meio, mas realmente não precisa ser. Sabe, ser adulto quer dizer um monte de coisas. No século passado, não faz tanto tempo assim, o ritual de deixar de ser jovem e chegar à idade adulta tinha 2 passos. O primeiro, ir montar e morar na casa própria, por conta própria. O segundo, assinar um jornal. Todo mundo fazia isso. A sociedade coletivamente perdeu esse hábito. Mas assinar um veículo de informação não é só pagar para que um maço de papéis chegue à sua porta todo dia. É ser cidadão. É assumir consigo mesmo o compromisso de que todo dia, por um tempinho que seja, você vai parar para se informar. Não é se divertir nas redes, é se informar. É pensar sobre como está o país, sobre como está o mundo, construir uma opinião. Não a do colunista, não a do militante, a sua opinião. E também contribuir para que essa máquina que produz informação siga existindo. Como disse, eu vou adorar se o seu veículo, o veículo que você escolher, for Meio. Nós precisamos de assinantes. São eles que nos sustentam. Mas talvez não seja o Meio. Tem muito jornalista sério por aí. Pensa nisso. Pague por jornalismo. É a parte de cada um para vir em sociedade. Esse é o ponto de partida. Vamos começar pelo que a gente já sabe.
A reforma da Previdência, aprovada em 2019, autorizou que aposentados e pensionistas descontassem uma contribuição para os sindicatos. A regra é clara, tá? Isso não é obrigatório. Quem contribui precisa ter muito claro o que está contribuindo e o que ganha com isso. E é necessário que assine ali a aprovação para o desconto. Aí o desconto é feito pelo próprio INSS na folha e transferido para o sindicato escolhido. Por que um aposentado gostaria de contribuir com o sindicato? O argumento é de que ofereceriam descontos em clubes, academias e que isso valeria o gasto. Pode ser. Na verdade mesmo, foi um contrabando que a esquerda pôs na reforma para tentar compensar o fim da contribuição sindical obrigatória. Na maioria dos países, sabe, o trabalhador escolhe se quer se sindicalizar ou não. Isso obriga os sindicatos a serem eficazes, a mostrarem a que servem, a batalharem por aumentos, vantagens para a categoria, o que for. Você contribui para o sindicato porque ele serve a você, não porque você não tem escolha. O que o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, explicou é o seguinte: sua equipe começou a perceber a partir de 2023 que várias pessoas não tinham autorizado esses descontos. E essa aí é a primeira pergunta importante. Havia descontos não autorizados anteriores a 23 ou começam ali? Isso é importante para a gente entender se a corrupção começa no governo Jair Bolsonaro ou se começa no governo Lula. Quem fez o anúncio da operação da Polícia Federal hoje foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e quem está comandando a investigação é a CGU tocada por Carvalho, ou seja, é o governo Lula que está indo atrás dos corruptos. Ponto para eles. Mas, por enquanto, estamos sabendo muito pouco detalhes sobre quem é o responsável pelo problema. Porque por pelo menos 2 anos desse mesmo governo Lula roubou-se e roubou-se muito de uma gente particularmente frágil. Enganar aposentado e pensionista para comprar Ferrari é uma das formas mais sórdidas de corrupção que a gente pode imaginar. O fato é que hoje 6 milhões de aposentados e pensionistas, 6 milhões, têm dinheiro descontado para sindicato. Todos eles escolheram mesmo receber menos para contribuir para um sindicato? Desde 2019, ou seja, desde que a lei permite esse tipo de desconto, os sindicatos receberam 6,3 bilhões. Estamos falando de bilhões com B de bola em reais. É uma grana inacreditável de tão grande. E, de novo, Lupe foi demitido do governo Dilma por recomendação da Comissão de Ética Pública. Ele acumulava cargos públicos não compatíveis para juntar salários e foi acusado de ser funcionário fantasma da Câmara dos Deputados. Quando foi fotografado dentro do avião de um empresário que ganhava dinheiro do seu ministério, aí a coisa ficou insustentável. Agora, nesse governo Lula, ele pôs em uma das secretarias Paulo Roberto dos Santos Pinto, que foi demitido também por Dilma Rousseff, acusado de participar de desvios de até 400 milhões de reais do Ministério do Trabalho. A frase não é de Júlio César, é de William Shakespeare, mas não importa porque revela um truísmo da política. A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Lupe não parece honesto, não tem histórico libado. Não bastasse, bota num dos cargos mais altos do seu ministério um cara que já foi demitido em governo petista por ser acusado de corrupção. Aí é justamente nesse ministério de Lupe que explode um escândalo de corrupção gigante, o primeiro desse governo. Do ponto de vista político, a saída é fácil e rápida, tá? Demite logo, encerra o problema. Vamos investigar tudo, não vai ficar pedra sobre pedra e todos os responsáveis do ministro para baixo vão ser afastados imediatamente. É uma saída conhecida. Está no manual de ser presidente da República, nem na página 1. Esse não foi o caminho que Lula escolheu. O Planalto parece não ter aprendido nada com o Mensalão, com o Petrolão. Não parece compreender que a responsabilidade vai estourar no seu colo. Ano que vem tem eleição presidencial, já tem deputado irrelevante recusando o ministério e as pesquisas estão desfavoráveis. Lula não é ignorante em política, muito pelo contrário, ele é provavelmente o político mais hábil do Brasil. Então o que explica? Talvez esteja simplesmente cansado. Talvez seja a teimosia de quem se recusa a reconhecer as consequências do estrago feito pela Lava Jato na sua imagem. Seja como for, não importa, as coisas vão se desenrolar. O governo tem um escândalo de bilhões no colo. Às vezes essas coisas passam rápido, mas olha, é muito raro que passem rápido mesmo, tá? Você está usando o IA errado. E o pior é que nem sabe disso, mas olha, não é sua culpa. A maioria das pessoas usa inteligência artificial apenas de forma rasa.
e perde tempo, ideias, perde oportunidades. É por isso que a gente criou o curso IA Novos Modos de Usar. Esse não é mais um curso genérico sobre inteligência artificial não, tá? Aqui você aprende a usar IA para resolver problemas reais, como organizar ideias e expandir a sua capacidade de escrita criativa, seja para um livro ou para uma dissertação de mestrado. Utilizar IA em posts e peças de marketing que fujam do convencional. Fazer uma apresentação matadora com slides corporativos, otimizar o seu fluxo de trabalho, aprimorar os seus prompts e escolher a ferramenta que faça exatamente o que você precisa. Esse curso já é um sucesso de vendas e acaba de entrar no acervo do meio. Uma oportunidade imperdível para você que já é premium fazer o upgrade e ter acesso a essa grade completa de cursos sobre política, história e tecnologia. E se você ainda não assina, olha, essa é a hora. Quem aprende a usar IA como deve não só economiza tempo, mas vira referência. Topa ser essa pessoa?